Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Como sempre, vamos à leitura da questão, uma questão falando agora sobre o Excel. Na célula A1 de uma planilha criada no Microsoft Excel 2013 em português, há o texto edital número 01/2015 de abertura de inscrições. Na célula B1, para extrair desse texto apenas 01/2015, utiliza-se a fórmula. E aí vem várias fórmulas ali descritas. Bem, observa o que ele quer. Ele tem um texto na célula 1 e ele gostaria de extrair deste texto da célula 1 só a parte que diz 01/2015. Qual é a fórmula que nós usamos dentro do Excel para extrair um determinado texto, uma determinada parte do texto, de um outro texto mais longo? Quer dizer, eu tenho todo esse texto aí na célula A1 do meu Excel 2013 e eu gostaria de extrair deste texto somente 01/2015. Para isso, nós vamos usar uma função, observa comigo, aqui na célula B1, igual ext ponto texto. Essa função ext.texto é uma função que, como o próprio Excel diz ali no texto que eu vou ler para vocês, retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificados. A função ext.texto, ela extrai um texto, uma parte de um texto, de um outro texto. Então, por exemplo, se eu botar igual ext.texto, eu vou abrir parênteses e no primeiro argumento eu tenho que indicar qual é a célula que contém o texto que eu quero extrair. A célula que contém o texto que eu quero extrair é a célula A1. Então, no primeiro argumento, eu coloquei A1. Depois eu coloco um ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula separa os argumentos. No segundo argumento, eu tenho que indicar qual é a posição inicial do caractere que eu quero capturar. Por exemplo, nesse texto aqui, se eu for partir da palavra edital, da letra E da palavra edital, e for contando, E é 1, D é 2 e 3 e assim sucessivamente. Ó. Depois o T, 4, 5, 6, espaço 7, depois o N de número 8, aqui a indicação numérica de número 9, o espaço 10 e o 0, que é a primeira coisa que ele quer extrair, porque ele quer extrair 01/2015, está na posição 11. Vamos testar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, espaço 7, 8, 9, 10, espaço aqui, e o 0 é a posição 11. Então, aqui, no segundo argumento da minha função ext.texto, eu boto 11. 11. Por que 11, professor? Porque o 11 diz qual é a posição inicial do caractere que eu quero. Como eu quero como posição inicial o 0, porque eu quero extrair 01/2015, eu boto a posição 11, a 11ª posição desta sequência de texto. E no último argumento, que é o terceiro, depois do 11 ali, eu vou colocar o que ele chama aqui de número de caracteres a partir da posição inicial. Então, como a minha posição inicial é a 11, agora eu tenho que dizer quantos caracteres eu quero a partir da posição inicial. Como ele só quer 01/2015, vamos contar quantos caracteres eu quero a partir da posição inicial, que é a posição 11. Então, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero 7 caracteres a partir dessa posição 11. Então, no terceiro argumento, eu coloco 7, que é o número de caracteres a partir da posição inicial. E aí ficou assim a minha função ext.texto. Ficou ext.texto A1, que é o texto que eu quero extrair, o texto completo, ponto e vírgula 11, que é a posição inicial, a 11ª posição é que eu quero extrair, e depois ponto e vírgula 7, indicando que a partir da posição inicial eu quero extrair 7 caracteres. E aí fecho parênteses. Quando eu pressionar Enter, a resposta dele é 01/2015. Justamente o que a questão queria, porque eu extraí deste texto da célula 1 só o 01/2015, usando para ir a função ext.texto, que extrai um texto de uma outra sequência textual, como acabamos de observar. Sempre lembrando que essa função tem 3 argumentos, onde o primeiro argumento é a célula que contém o texto completo, o segundo argumento é a posição inicial, no meu caso a 11ª posição, e o terceiro argumento é o número de caracteres que tu deseja a partir da posição inicial, que no meu caso eram 7, para ele gerar 01/2015. Voltando para a questão, então a resposta só pode ser a letra C de Canadá, que tem a função ext.texto, que extrai o texto desta sequência indicada.
certo? C de Canadá, a resposta então para essa questão sobre fórmulas e função do nosso Excel, nesse caso o Excel 2013. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.